Fala pessoal, professor Celso Fonte na área. Na aula de hoje, nós vamos criar um pequeno server RESTful que vai permitir fazer o CRUD em uma tabela de um banco de dados no MySQL, tá? A tabela vai se chamar produto, que vai ter um ID autossequencial, um campo nome e um campo preço, tá? Num banco de dados chamado exemplo. Como é que a gente faz essa implementação no Python? Vamos lá. Vamos começar aqui importando 3 classes de um módulo chamado FastAPI. Caso você não tenha instalado, pip install FastAPI e instale junto também o UVcorn, que vai ser o nosso serviço, tá? Nosso serviço HTTP para fazer essas requisições de modo assíncrono. Vamos usar, no caso, a classe FastAPI, a classe HTTPException e a classe Depend para a gente fazer a injeção de dependência. Logo em seguida, vamos importar, né, no caso, o base model do PyDentic. O PyDentic vai junto na instalação com o FastAPI, tá? Esse cara vai servir para a gente criar uma espécie de template modelo que vai servir de validação automática pelo FastAPI assim que a gente criar a nossa classe, tá? E por último, vamos importar, já que aqui é o MySQL, mas poderia ser outro banco, o MySQL Connector, tá? Caso você não tenha instalado, pip install MySQL Connector Python. Bem, já que a gente está falando do MySQL, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar nosso dicionário de conexão. Aqui no AMP é usuário root, sem senha, e aquele banco eu falei, né? O nome dele vai ser exemplo. Vamos criar uma instância dessa classe FastAPI, tá? E vamos colocar, né, no caso, uma variável para apontar para essa referência dessa instância em memória. Essa variável vai se chamar app. Logo em seguida, vamos criar aquela classe de validação, tá? Onde eu vou criar uma classe chamada produto, que ela vai estender tudo de base model, e eu vou dizer que nome é do tipo string e preço é do tipo float, né? Os equivalentes em Python aqui do banco de dados lá. E aí, vamos começar a criar uma função para poder se conectar ao banco. Vamos chamar o método connect, né? Do connector lá, desse módulo MySQL, passando todo aquele dicionário de valores, né, de atributos de conexão, né? Nome, usuário, senha e banco. Vamos usar generator, né, um yield, para poder chamar ele, ter de forma, isso é, receber, né, no caso ele vai entregar essa conexão, para que logo em seguida ele possa fazer o quê? Ele possa automaticamente fechar essa conexão, tá? Então ele vai ficar responsável por fazer isso. E usando esse injetor de dependência do FastAPI, vamos criar uma outra função para poder o quê? Ela também ser capaz de entregar, né, de gerenciar o cursor. Então aqui a gente diz que uma variável chamada db vai receber por injeção de dependência o resultado, né, daquela função getDB. No caso, o resultado vai ser o quê? O retorno do generator ali, que vai ser o connection, que quando for executado de novo, ele vai lá e vai fechar a conexão. Então aqui, vamos criar internamente essa função cursor, que vai chamar o método cursor da conexão, né, que aqui está sendo o db, e vamos dizer que essa conexão, vamos dizer que esse cursor, quando ele for criado, ele precisa estar no modo dicionário, tá? Para poder, em vez de ele trazer as colunas posicional, 0, 1, 2, 3 tal, ele trazer com o nome das colunas, né? Para poder ele automaticamente fazer a reflexão com aquela classe lá em cima, né? E aí a coluna nome lá no banco vai ficar o atributo nome da classe, preço, por aí vai, tá? E aí, de forma similar, vamos usar o generator para poder, quando usar a injeção de dependência, entregar esse cursor e ele automaticamente poder depois fechar o cursor, tá? Bem, vamos criar também uma classe que ela vai ser o quê? Uma especialização de HTTPException, vou chamá-la de produto not found exception, para que a gente possa ter reuso. E nesse reuso a gente vai fazer o quê? No método construtor dessa classe, chamar o método original, né, que ele está herdando, né, então a gente vai usar o super, né, e passar
para o método construtor dele é o seguinte, vai dizer que no status code 404, ele vai devolver o texto, né, para o front-end, que chama, ou para um postman da vida, não importa, o detail, o produto não encontrado, tá? Isso aqui vai ser para a gente poder ter reuso e não ficar chamando o HTTP exception toda hora. A gente vai ter uma especialização nossa aqui, tá? Bem, então agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a criar nossas rotas. Como é que a gente cria as rotas? Usando um decorator, né, que é o arroba, um decorator que vem nativo, no caso, quando a gente usa uma instância, que no caso foi a app lá do Fast API. E aí você, no decorator, você chama o método. Então aqui, ó, método get, né? E você diz a rota. A rota vai ser o quê? Endereço, localhost, barra produtos. No produtos, você espera o quê? Que você devolva todos os produtos, a lista inteira, tá? Então, para isso, vamos criar uma função que vai receber o cursor por injeção de dependência, né? Cursor, que é aquele método get cursor, para que a gente já possa chamar ele aqui direto na função, de maneira transparente, né? E a gente vai dar o quê? Um select na tabela produto, tá? E aí, lembra, ele vai trazer de forma dicionária, no caso aqui vai ser um array de dicionários de produto. Vai trazer assim que a gente fizer o fetch, né? Quando a gente fizer lá a busca em si, né? No banco, então fetch all, né? Quando você dá o execute, ele ainda não foi lá e trouxe os recursos do banco, né? Ele só apontou o cursor, mas quando você dá o fetch, no caso aqui o fetch all, ele vai trazer, vai jogar tudo na variável produtos e a gente vai retornar esse produtos para quem executar essa rota, beleza? A próxima vai ser quando o cara dizer que ele quer dar um get num produto específico, passando um ID, tá? Vamos criar uma função que vai ter um parâmetro obrigatório, que vai ser do tipo inteiro, injeção de dependência para pegar o cursor. Vamos executar um select, que vai ter um R dessa vez. E aqui fazendo um format string, tá? Vamos passar aqui o ID do produto. E aí o seguinte, vamos pedir para o cursor trazer o primeiro cara desse select. Caso não traga linha nenhuma, vamos levantar aquela nossa exceção, que já está customizada, com aquela string lá, produto não encontrado. Passou desse if, que nem tem else, que nem precisa, ele vai retornar o produto para o cara que chamou essa rota passando um ID específico, beleza? Então vamos para as outras rotas para fazer o CRUD completo, né? O RESTful completo dessa entidade produto, beleza? Então aqui vamos fazer o cara que vai fazer o quê? A criação, né? Então vai ser um create produto que vai ter que receber um produto inteiro, né? No caso lá o cara vai passar em formato de JSON, tá? E o FastAPI vai automaticamente usar aquela classe lá em cima, que não é uma classe qualquer, ela está usando aquele base model lá, tá? E a gente vai fazer o quê? Vamos usar o cursor para fazer um insert into. No caso aqui, produto nome, produto preço. Vamos fazer um commit, beleza? E, dando tudo certo, vamos pegar o ID dessa última linha aonde teve essa inserção. Para quê? Para devolver para o cara, ó, tá aqui o seu produto que você acabou de criar e ele recebeu esse ID sequencial automático, né? Autoincremento do banco, beleza? Próximo passo, remoção. Recebe o ID, executamos aqui um delete from, where ID, fazemos o commit. Caso dê ruim, tá? Isso é, nenhuma linha tenha sido alterada, levantamos aquela exception ou não. Devolvemos a mensagem, ó, produto deletado com sucesso. Beleza? Próximo passo. É o put, método put, que é o equivalente ao editar, tá? Então, o cara passa o ID e o produto, certo? Para poder vir os dados que ele vai alterar, o nome e o valor no caso. Então, a gente faz um update, set, nome novo, preço novo, ou ele vai manter o nome, não interessa, ou alterar os dois, alterar um dos dois, não interessa. O ERA-ID seja igual a tal. Fazemos o commit. Se não alterou linha nenhuma, levantamos aquele erro. Passou
disso, retornamos os dados com o produto alterado. Tá? Fim. Fizemos aqui o CRUD completo. Com isso, a gente pode salvar o código e vir aqui. Se você tiver no Windows, você vai fazer o seguinte, ó, Python -m, uvicorn, main, porque main é o nome que eu salvei aqui, ó, main.py, tá? Se você der um outro nome, é só você trocar o nome do script. app é o quê? É o nome da variável que eu dei aqui que está recebendo o Fast API. Se você der um outro nome, você vai ter que colocar o outro nome aqui. Espaço, parâmetro, hífen, reload. Você vai dar o Enter, o uvicorn vai dizer ó, que está executando aqui, o default dele é a porta 8000. Tá? Se você clicar e você entrar aqui ó, nesse endereço aqui, ele vai dar isso aqui, não vai te ajudar muito, tá? Porém, se você coloca aqui /docs, olha que legal, ele abre o Swagger UI para você, mesmo sem ter um front-end ou uma ferramenta para fazer chamadas GEST igual um Postman da vida, você já tem nativo, nem precisa de nada, tá? Para você testar, no caso. Então aqui, por exemplo, posso clicar em Get Product, clicar em Try It Out, tá? Executar. Ó. Aí, olha, trouxe aqui alguns que eu tinha criado, tá? Quero criar um produto novo. Try It Out, aqui Post em Produtos, eu posso colocar aqui, ó, o nome vai ser blá blá blá, tá? Blá blá blá. E aqui um preço aqui vai ser 10 ponto, né, porque é float, e 88. E eu clico aqui em Execute. Tá aqui, ó, executou direitinho, tá? Então ele até trouxe o ID novo do banco, beleza? E aqui eu tenho todos os outros métodos. Bem, com isso aqui a gente já consegue ter nosso serviço RESTful. A gente pode, nas próximas aulas, explorar, criar um front-end para poder fazer as requisições para esse serviço RESTful. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se puderem, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.